Olá, chefinhas, tudo bem com vocês? Olá, galera! Bom, aqui nós vamos para mais um tutorial da nossa coleção Beach Chuan BT21. Como eu falei, eu ainda estou aprendendo a pronunciar. Vou aprender direitinho para o próximo eu conseguir já pronunciar certinho, tá bom? Então aqui a gente tem mais um personagem, a gente já fez 5 personagens da nossa coleção e agora tá faltando só mais 3. Esse vai ser o 6º personagem e aí vai faltar só mais 2. Então bora lá. Esse é o Mangue, né? Ele é o estilo um ursinho. Ele usava uma máscara antes, mas agora tirou a máscara e agora ele é nesse formatinho. No meu canal aqui tem alguns vídeos de um Mangue diferente, porque eu tinha feito a primeira vez um rostinho e eu não gostei muito do rostinho. E aí agora eu atualizei e fiz ele dessa forma aqui. E é uma técnica nova que eu vou ensinar pra vocês, que é a técnica do fio conduzido. Eu não gosto muito do fio conduzido por esse motivo aqui, ó. Tá vendo? Às vezes ele fica mostrando aqui, por mais que você tente esconder, às vezes sempre mostra um pedacinho. Mas como eu vou ensinar pra vocês, eu vou fazer dessa forma, tá? Então esse é o nosso personagem de hoje, o Mangue, da coleção Beach Chuan, né? Então a gente vai fazer ele e ele ficou uma fofura depois que eu fiz esse rostinho aqui diferente. Ele ficou muito lindinho. O outro tava estranho mesmo, eu fui observar as fotos e fui ver ele. E aí eu ranquei a cabeça dele e fiz essa cabecinha aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês como que faz. Então, vamos lá para a lista de materiais. Bom, e o que a gente vai usar no nosso Mangue? A linha da cor que ele é um roxinho assim, clarinho. Essa daqui é tá vendo? Esse lilazinho aqui. Eu misturo um pouco da linha soft com amigurumi, mas como eu falei pra vocês, não tem problema. Quando eu tenho só amigurumi, eu faço com a linha de um jeitinho só, tá? Mas como eu não tinha nessa cor a linha amigurumi, que é essa daqui, aí eu resolvi fazer com essa soft mesmo, mas não tem problema. E essa linha, a cor dela é 6042. Ele é um lilazinho bem clarinho, tá? Que vai na maior parte do corpo do nosso bichinho, tá bom? Lembrando que a lista de materiais eu vou deixar toda na descrição do vídeo. Para fazer os detalhes azul, eu tô usando essa daqui, ó, azul turquesa, que é a 2194, ó, tá vendo? Aí já é o fio amigurumi, mas não tem problema, tá bom? Que fica bom o trabalho também. E esse detalhezinho branco aqui, nosso velho e querido branco, que é a 8001, né? Então, são essas 3 cores de linhas principais no nosso trabalho no Mangue, tá? Lembrando que a roxinha é a que mais utiliza. Vou utilizar também um pedacinho de fio preto, né? Que eu tenho um pedaço até grande, mas vou utilizar ele. A fibra para encher o nosso amigurumi. Vou usar olhos com trava de segurança. Deixa eu pegar aqui. Tem hora que essas travas... Aqui, os olhinhos vou pôr aqui na mesa. Tá vendo? Olhinhos com trava de segurança número 9, tá? As travas deles aqui, ó. Olhinhos com trava número 9. E eu vou utilizar também esse focinho aqui, ó, com trava de segurança. Tá bom? Mas você pode bordar ele também, se você não tiver esse focinho. Tá vendo? Esse aqui, ó, ele fica bem bonitinho, tá bom? Mas se você não tiver ele, a gente pode bordar ele. Se der tempo e eu conseguir, a gente faz o bordadinho pra mim, pra eu poder mostrar pra vocês como que faz o bordado. Agulha de tapeceiro, marcador de ponto, tesoura. Esse daqui que eu uso pra fazer os arremates do fio, pra colocar dentro da peça. Um palitinho, um lápis, o que você tiver para colocar um enchimento dentro da peça. O mais importante, que é a nossa agulha de crochê.
Eu tô utilizando a agulha número 2,5, mas você pode utilizar a linha e a agulha que você tiver em mãos ou que você preferir, tá bom? Como eu sempre falo, o que interfere é o tamanho do amigurumi. A receita é a mesma. O que vai interferir, o que vai mudar é o tamanho do amigurumi, só isso. Mas se você não tiver essas linhas soft ou amigurumi mesmo, se tiver uma linha mais fina, você só muda a numeração da agulha, tá bom? E é só isso que vai mudar. E por último, se eu não estiver esquecendo de nada, os alfinetes, né? Aqui eu tô pegando só essas daqui, mas são vários alfinetes, tá vendo? Tem até meu suporte aqui de alfinete, ó, vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Meu suportezinho de alfinete. Porque eles são bem úteis e importantes no nosso trabalho aqui para segurar todas as peças, tá bom? Então é isso. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo pra gente começar o nosso tutorial do mangue. Bom, galera, vamos começar aqui. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que eu não mostrei antes, que eu acabei esquecendo. Tava guardado, eu acabei esquecendo. Isso daqui é um marcador de pontos. Pra você que tem, que esquece muito em qual carreira você está, quantos pontos você está. Por exemplo, você está numa carreira, você esqueceu quantos pontos está, você pode adquirir um desse, ele é super baratinho. Tava até aqui guardado, eu tinha até esquecido, porque eu uso muito quando eu tô gravando mesmo, porque às vezes eu me perco nas carreiras. Então, como que funciona? Por exemplo, você faz um ponto, marca, faz um ponto, marca, faz um ponto, marca. Aí acabou a carreira, você não quer dar sequência na contagem de pontos, você vem aqui, ó, você aperta só esse zerar pontos aqui e ele volta ao zero de novo. Você pode iniciar outra carreira, tá bom? É muito útil, eu não me perco tão fácil quando eu tô com ele aqui. E ele serve como um anel, né? Coloco aqui no dedo, eu deixo nesse porque fica mais fácil de eu contar. E eu vou mostrar pra vocês no decorrer do vídeo como que utiliza aí, tá bom? Então vamos parar de enrolar e vamos lá. Então, vamos lá, chefinhas, ó. Aqui eu já peguei o meu fio na cor lilás, né? E a gente vai começar a fazer as perninhas, como todo, né? A nossa coleção do Beat Chuan, desses amigurumis pockets, né? Que são essa versão aqui menorzinha, tá? A gente vai começar sempre pelas perninhas. Eu já tenho uma perninha aqui feita, ó, tá vendo? E ela fica desse tamanho assim. Depois a gente vai crescendo o corpinho. Então, pra gente começar a fazer essa perninha, eu vou reservar a minha aqui e eu vou fazer essa outra aqui. O anel mágico, como eu sempre ensinei vocês aqui, anel mágico. 6 pontos no anel mágico. E aí eu vou ensinar vocês a contar no marcador, tá vendo? Toda vez que eu fizer um ponto, eu venho aqui e marco. Deixa eu só ajeitar aqui um fio aqui, senão vai me atrapalhar. 2, marco. O terceiro, 4, vou mostrar agora pra vocês verem, tá? 5, 6. Então, cada vez que vocês fizerem o ponto, vocês marcam. Então, vai ficar meio difícil vocês esquecerem quantos pontos vocês já fizeram, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? E aí, olha aqui. E aí, eu quero começar a outra carreira. Vou zerar. E como que vai funcionar? Como a outra carreira, a primeira carreira foi de 6 pontos, a segunda carreira é de aumentos. Aqui no meu primeiro ponto eu já venho e faço 2 pontos, né? E que eu fechei, ficou bem apertado. Então, eu fiz um ponto aqui, eu já marco. Fiz outro ponto no mesmo ponto de base, eu marco, tem um aumento. No próximo, marco. No próximo não, né? No mesmo marco. Aí o próximo aumento. Marco ponto. E marco ponto, tá vendo? Tem 6 pontos aqui, então quer dizer que eu tenho 3 aumentos aqui, tá? Então, essa carreira são 6 aumentos. Então, você faz a sua aí, eu vou fazer a minha e volto com vocês. Olha, chefinhas, voltei aqui, tá vendo? Com a minha segunda carreirinha com 6 aumentos, 12 pontos, né? Tá vendo? 12 pontos. Mas pra que serve isso, Vanessa, esse marcador? Ele me ajuda bastante, por exemplo, quando eu quero fazer um amigurumi e eu preciso contar, mas preciso colocar algum assunto em dia com o meu esposo, com a minha filha e tal. Então, ele não deixa eu perder as contagens de ponto. Então, ele é um aparelhinho bem útil, tá? Tá me servindo bastante. Muitas das vezes, às vezes eu tô querendo conversar, ou então eu tô em algum lugar
que me desconcentra um pouco, ele não deixa eu perder os meus pontos, tá bom? Na carreira. Na carreira de número 3 agora, a gente vai fazer um ponto e um aumento em toda a volta. Então, eu vou fazer o meu ponto aqui, vou colocar o meu marcador, ó, fiz o meu ponto, põe meu marcador, vou zerar aqui minha carreira, vou começar de novo. Um ponto, no segundo ponto, um aumento, tá? Ó, você pode marcar de um ou você pode marcar assim, ó, tá vendo? Você fez 2 pontos. Agora, tem um aumento, tá bom? Então, você vai fazer essa carreira de número 3, um ponto e um aumento em toda a volta, ficando com 18 pontos nessa carreira, tá? Primeira carreira, 6 pontos, segunda, 12, com 6 aumentos, e a terceira, um ponto e um aumento, ficando com 18 pontos. Vou fazer a minha e volto pra mostrar pra vocês. Olha, galera, voltei aqui, tá? Minha carreira de número 3 com 18 pontos em toda a volta, tá vendo? Agora eu vou fazer a carreira de número 4, 5 e 6, ponto sobre ponto em toda a volta, sem aumento e sem diminuição, que é para fazer, né, essa voltinha aqui da perninha para subir a perninha. Então, a carreira de número 4, 5 e 6, 3 carreirinhas com ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Vou fazer as minhas carreiras e volto para mostrar para vocês como que ficou. Ó, galera, voltei aqui. As minhas 3 carreirinhas feitas, ó. 4, 5, 6. E agora, o que a gente vai fazer? Unir as perninhas, tá? Ó, tá vendo? Que já vai ganhando vida aqui no nosso corpinho. Nós vamos unir as pernas com 4 pontos baixos, tá? Como ele é tudo de uma cor só, vou puxar esse fio aqui pra dentro. Como ele é todo de uma cor só, eu não me preocupo tanto que lado que eu vou começar ou colocar. Agora, se ele tivesse outras cores aqui na perna, por exemplo, tivesse uma troca de cor aqui, eu ia procurar pôr a troca de cor bem para o meio, assim, tá vendo? Tá? Mas isso eu vou mostrar pra vocês em alguns outros projetinhos que vai aparecer aqui no nosso canal, tá bom? Então, aqui eu pego, tá vendo? Insiro aqui o meu fio na agulha e coloco aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vou pôr mais ou menos aqui pra gente finalizar nesse último aqui. Insiro na outra perninha e puxo fazendo um ponto baixo, certo? Aí agora eu vou colocar nesse ponto aqui dessa primeira perna, na segunda perninha e puxo fazendo 2 pontos baixos. Deixa eu procurar trazer aqui mais pra perto. De novo, na primeira perna, na segunda perna e puxo fazendo o terceiro ponto baixo. De novo, que é o último, ó, nessa perninha, nesse pontinho aqui, puxo fazendo 4 pontos baixos, tá? Tá vendo aqui, ó? Ela já juntou a perninha com 4 pontos baixos aqui no meio. E não vai ficar aquele espaço, aquele buraco no meio, tá? Por isso que ele é feito dessa forma. Foi a forma que eu achei melhor para não ter espaços. Mas dá pra fazer também com as perninhas separadas. Mas na versão pocket aqui, a gente vai fazer com as perninhas assim, juntinhas. Então, como que a gente vai fazer agora? A gente vai seguir aqui pra fazer essa volta. E essa volta de união é a volta de número 7, tá? A gente fez 4 pontos aqui. E agora a gente vai fazer aqui, sendo essa a primeira perna, tá? Do lado esquerdo aqui do vídeo. No caso, ela depois fica com a perna direita, mas no caso do vídeo aqui, ela é a esquerda. Tá sendo a primeira perna. E a gente vai fazer aqui na primeira perninha, ó, esse pontinho aqui de baixo já. A gente vai fazer nessa primeira perna 18 pontos. Deixa eu puxar esse fio aqui pra arrematar ele, ó. Aqui a gente vai continuar a contagem, tá? No caso,
aqui vai 18 com mais 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou continuar aqui e já volto com vocês. 10. Fiz aqui, chefinhas, a minha volta nessa perninha. E só corrigindo aqui, a gente faz 15 pontos nessa perna, tá? Ó, aqui a gente vai começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Pontos nessa perna. E agora a gente vai fazer 15 nessa. Como já tinha 4 pontinhos aqui, ó, deu 19. 15, com esses 4 aqui, 19, tá? Mas esses 4 aqui só entrou nessa contagem aqui. Mas aqui é 15 e aqui mais 15, tá bom? Então, vamos fazer 15 pontos nessa outra perninha. Aqui tem um ponto, então eu já vou começar. Ó, aqui já tem um, então eu vou fazer nesse daqui. Bem apertadinho. 1, 2, 3, eu vou fazer o meu e volto com vocês. 4. Chefinhas, voltei aqui, fiz 15 pontos nessa primeira perna, 15 pontos nessa. Aqui totalizou 34 pontos, mas a gente não vai contar mais com esses pontos aqui, tá? Do meio, a gente só vai contar os pontos nas laterais. Essa do meio a gente não conta mais, eu só marquei aqui pra vocês terem ideia de como que fica, tá bom? Mas são 30 pontos nessa carreira, tá? A gente faz a união da carreira, a carreira número 7, a gente faz a união e finaliza ela com 30 pontos, tá bom? E agora a gente vai fazer. Da carreira de número 8 até a 14, pontos sobre pontos, sem aumento e sem diminuição em toda a nossa volta. Então, a gente vai fazer 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 voltas com 30 pontos em toda a volta, tá bom? Então, a gente já começa aqui, ó, já faz nesse primeiro pontinho aqui, um ponto, já coloca nosso marcador aqui, tá? Pra não se perder onde a gente começou. E agora a gente vai fazer ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição em toda a nossa volta, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas voltas aqui, da 8 até a 14, e volto para mostrar para vocês como que ficou o nosso corpinho. Vou fazer as minhas e já volto para mostrar para vocês. Chefinhas, voltei aqui, ó, com as minhas 7 carreirinhas prontas, tá vendo? E o corpinho já ficou dessa forma. Tá vendo como não fica com nenhuma emenda aqui? E aqui fica bem fechadinho. Deixa eu só tirar isso aqui agora, um pouquinho. E vou puxar esse fio que eu marco a minha carreirinha aqui. Aí eu gosto de pôr ele pra mim não me perder. Ficar fazendo carreira e esquecer. Tá bom? Aí só pra dentro aqui. E agora, a gente vai fazer a nossa última carreirinha, que é a de número 15. Que ela vai ter algumas diminuições. Na verdade, ela tem diminuição em toda a volta. A gente tá com 30 pontos aqui nessa, né? No total aqui, e a gente vai diminuir só essa carreirinha para 20, para poder, quando fizer a cabeça, ficar certinho, tá? Então, aqui a gente vai fazer uma carreirinha só de diminuição. E aproveitando que eu tô com o contador, vai ser um ponto e uma diminuição em toda a volta. Já fiz meu ponto aqui e vou fazer a minha diminuição. E aí, como que a gente conta na diminuição? Da mesma forma, tá? Ó, fiz um ponto e vou fazer a diminuição. Ponto. Fiz um ponto e eu vou fazer a diminuição.
Opa, soltou aqui a linha. Certo? E assim eu vou fazer por toda a minha volta. Eu vou fazer a minha carreira e volto pra mostrar pra vocês. Olha, galera, eu voltei aqui, tá vendo? E aí, se vocês observarem, já deu uma fechadinha, ó. E 20 pontos aqui na minha carreira, tá vendo? Agora eu vou tirar de novo. Tirei aquela lancinha pra aqui, né? Mas enfim, aqui é assim mesmo. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou cortar esse fio. Aí eu vou cortar o fio aqui e deixar o fio no corpinho pra costura, tá? Na cabeça. Eu corto até um fio bem grande, porque eu não gosto que fique faltando fio, então eu prefiro que sobre do que faltar. Eu dou um arrematezinho aqui, vou colocar um pouquinho de enchimento, né? Pra ir acomodando já, aqui, ó. Tá bom? Depois a gente vai encher e completar melhor. Mas aí você já vai colocando o enchimento assim, pra você ver já o seu corpinho do seu mangue ganhando vida, tá bom? Então a gente vai fazer aqui, colocar o enchimento certinho, com cuidado, tampando todos os lugarzinhos que tá faltando. Lógico que depois, antes da gente pôr a cabeça aqui, a gente vai pôr mais enchimento, tá bom? Olha. Ficou assim o corpinho do nosso mangue. Tá vendo aqui? Ó. E agora você vai pegar o corpinho e vai reservar. Que agora a gente vai fazer... geralmente eu já começo na cabeça, tá? Mas como a cabeça desse daqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, a gente vai fazer os bracinhos e as orelhinhas, e depois sim a gente vai para a cabeça do nosso mangue. Então você pega o corpinho, reserva e vamos fazer os bracinhos, que é rapidinho. Como sempre, eu tenho uma pecinha aqui pronta, né? Um bracinho aqui pronto. Ó, bem miudinho, bem bonitinho. Certo? Então, vamos lá fazer este bracinho. O mesmo fio que a gente estava utilizando. A gente vai fazer um anel mágico. Gente, se minha voz estiver sumindo, é porque eu acho que estou querendo ficar gripando aí. E aí minha voz tem hora que ela tá falhando, tá? Aí às vezes ela pode ser que ela fique um pouco baixa. Mas é porque eu tô com a garganta doendo um pouquinho. Anel mágico. 6 pontos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E diferente do tradicional, que a gente faz 6 aumentos, né? A gente vai fazer só 4 aumentos, tá? Que a gente não vai querer 12 pontos aqui, não. Que o bracinho é menor. Então, a gente vai fazer 4 aumentos. Um aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, ficando com 8 pontos. E para concluir a nossa volta, a gente vai fazer nesses 2 pontos que faltam, um ponto em cada. E no próximo, um ponto, 2. E a gente totaliza essa volta aqui, a segunda volta do bracinho, com 10 pontos, tá bom? Então, a gente fez na segunda volta 4 aumentos e 2 pontos aqui, totalizando 10 pontinhos. E agora, da volta 3 até a volta 6, a gente vai fazer ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, tá? Só ponto sobre ponto. Vou fazer aqui meu primeiro ponto, já marquei. E agora a gente vai fazer só ponto sobre ponto. Ele já vai querendo virar, porque é normal, que você já tá fechando o trabalho, tá? E aí você vai fechando junto, ó. Tá? Ponto sobre ponto, com 10 pontinhos em cada volta, certo? Então, da carreira 3 a 6, carreira 3, 4, 5 e 6, 4 voltinhas de ponto sobre ponto, sem aumento
e sem diminuição. Vou fazer as minhas e volto com vocês. Olha, chefinhas, voltei aqui, galera, com as minhas 4 carreirinhas feitas, tá? Vou cortar esse fio aqui. Esse fio eu só marco, é o fio do anel mágico que eu uso para marcar minhas carreiras. Peças pequenas, eu sempre coloco esse fiozinho aqui, tá? Puxo ele pra fora. Depois, às vezes, geralmente eu coloco ele pra dentro, ou eu faço isso, eu corto e ponho o restantezinho pra dentro. E agora, o que a gente vai fazer? Colocar um pouquinho de enchimento, porque a gente vai fazer a nossa última carreira, fechando, tá vendo? O bracinho aqui, ó. Vai ficar mais fácil na hora de costurar no corpinho. Então, você põe um pouquinho de enchimento aí no seu braço. Não precisa ser muito, tá? É mais porque ele é pequenininho. Você coloca e acomoda aí no seu bracinho. Aí você vai fazer o que? Apertar. Dobrar no meio assim, ó. Dobrar ele ao meio. E aqui, agora você vai pegar a alça, o ponto da primeira parte aqui com o da segunda parte, puxar unindo as duas pontas e fazendo uma e fechando a peça mesmo, tipo costurando, tá vendo? Eu já mostrei várias vezes aí nos outros vídeos, né? Nos vídeos que essa parte aqui é padrão, então você faz até o final. Os bracinhos, o corpinho, geralmente ele é padrão. Corta o fio, deixa pra costura. O que muda muito de um bichinho para outro geralmente é a cabeça dele e os detalhes deles, tá? Que mudam, mas o corpinho é padrão. E aqui, 2 bracinhos lindos e fofos. Você pega e você reserva eles junto com um corpinho. Você pega aqui, ó, e reserva eles até a hora da gente costurar. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer as orelhinhas, que aí a gente vai utilizar aquele azul, né? Então, a gente vai pegar, a gente vai começar pela parte de dentro, ó. Vou mostrar aqui, já tem uma pronta. As orelhinhas, olha que lindinho. Tá vendo? E a gente vai começar pela parte de dentro, que nada mais é que fazer 2 partes iguais e juntá-las, tá? Então, a gente vai fazer a parte de dentro agora da orelhinha. Pegando meu fio azul aqui agora, a gente vai fazer 5 correntinhas, ó. Tem a laçada inicial, 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Pulo um ponto, né? Pulo meu primeiro ponto. No segundo eu faço 1. No próximo eu faço do segundo ponto. Faço 3 pontinhos aqui. No meu último ponto, ó. Esse é meu último ponto. Vendo? 1, 2, 3. Nesse meu último ponto, eu vou fazer um aumento triplo, que quer dizer 3 pontos neste mesmo lugar. 2 no mesmo lugar, mais, no mesmo lugar, mais 1, 3. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer 3 pontinhos aqui, ó. 1, 2 e 3 aqui no último. 3. Tá vendo? É super facinho essa daqui, ó. Ficando assim, tipo um ovalzinho aqui. E agora a gente vai voltar ao trabalho. A gente não vai percorrer aqui. A gente vai fazer assim pra manter esse oval. Então, como que eu vou fazer isso? Vou fazer uma correntinha. Vou virar meu trabalho. É bem parecida com aquela do cookie, tá? Se você já fez o cookie e já estiver na parte da orelha do cookie, você vai ver que
praticamente igual, tá? Só que a do cookie é um pouquinho maior. Aí, fiz a minha correntinha, virei e vou fazer 3 pontos, ó. Já vou pegar aqui no primeiro, 1, 2, 3, e naquele arco aqui, eu vou fazer 3 aumentos, ó. Aqueles 3 pontos que a gente fez, um aumento triplo, ó, um aumento no segundo ponto. Peraí, que esse daqui tá fugindo um ponto aqui. Vou pegar as 2 alcinhas, tá? No segundo ponto. 2 aumentos, segundo aumento. E no terceiro, 3 aumentos. Então, bem nessa curva aqui mesmo, você faz 3 aumentos para ele dar essa voltinha aqui. E nos 3 pontos que sobraram, você faz os 3 pontinhos. 1, 2, 3. E ele fica assim, dessa forma. Eita, soltou um ponto aqui. Então, vamos fazer de novo. E ele fica assim, tá vendo? Partezinha de dentro. E aqui você pode cortar o fio. Eu já vou cortar esse aqui que já entrou aqui na peça, pra não ficar sobrando. E aqui eu já corto o meu fio, não precisa ser longo, tá? Porque a gente vai esconder esse fiozinho aqui. Ó, lado avesso, lado normal. Reservo essa pecinha, vou deixar ela até aqui. E pego a cor lilás e faço a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Então, eu vou fazer da mesma forma, é a mesma pecinha, tá? Ó, a mesma coisa. Você vai fazer 2 peças, uma azul e uma lilás. Eu vou fazer a minha lilás aqui e volto pra mostrar pra vocês. Chefinhas, voltei aqui só pra falar pra vocês, ó, aqui. Deixa eu até desmanchar esse ponto aqui, tá vendo? Nessa primeira carreirinha aqui, a gente fica com 9 pontinhos, tá? Já nessa segunda aqui que a gente faz, a gente fica com 12. Então, essa primeira carreira a gente fica com 9 pontos e nessa a gente fica com 12 pontinhos, tá bom? Eu vou fazer a minha aqui e vou vir mostrar pra vocês como que fica. Olha, voltei, galera, aqui, ó, pra mostrar pra vocês, tá vendo? Parece que fica menor, né? Parece que fica menorzinha que ela, mas não fica, não. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai unir essas peças, tá? A gente vai fazer, tipo, uma costura nelas aqui. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu já corto esse excesso aqui de fio, pra não ficar me atrapalhando. E agora, a gente vai achar esse lado aqui da peça, é o lado certo dela, tá vendo? É o lado que não é o avesso, esse daqui é o avesso que tá até com esse pontinho. E a gente vai achar o mesmo lado na peça azul. Esse aqui é o avesso da azul e esse é o certo. E a gente vai deixar o lado certo pra fora. Lado certo pra fora, lado certo pra fora. A gente vai juntar dessa forma aqui. Feito isso, a gente segura aqui, passa nosso fio aqui pra frente, segura aqui, e a gente vai fazer como a gente fez a união, por exemplo, daqui das perninhas. A gente vai pegar, introduzir a agulha aqui no primeiro ponto, da cor lilás, né, da orelhinha lilás, e depois a gente vai passar lá no azul. E vai puxar o nosso fio, juntando as 2 peças. Segundo ponto, a mesma coisa, a gente vai fazer 12 pontos desta forma, tá? A gente vai pegar os 12 pontinhos assim, as 2 partes da orelhinha, a lilás e a azul, tá? Ó, e aí ele vai ficando assim, tá vendo? E a gente vai fazer isso por toda a volta, 12 pontos por toda a volta. Deixa eu fazer aqui com vocês, pra vocês verem como vai ficando. E quando chegar ali no final, como que a gente vai fazer o acabamento. Parece que vai dar ruim, né? Que não vai servir, que não vai dar, porque parece que a lilás ficou menor que a azul. Mas dá super certinho, tá? De casar essas 2 peças. O
O que a gente vai fazendo com esse fio aqui que sobra? A gente vai pondo pra dentro aqui da nossa peça. Ela não precisa de enchimento, então a gente só une mesmo, a gente põe aqui pra dentro, sempre procurando arrematar os fios. E o último ponto aqui. O último ponto é sempre o mais difícil de fazer, mas dá pra fazer. E aí, ó, lembre-se sempre de colocar o lado certo pra fora, o lado azul certo pra frente e o lilás pra fora, tá? E agora a gente vai fechar aqui, ó, tá vendo? Pra não ficar essa abertura aqui. É toda fechadinha, tá vendo? E não tem dificuldade, é só continuar seguindo aqui. Vou fazer mais um ponto aqui pra dar essa voltinha. E eu vou pegando meus pontinhos aqui, ó, até o outro lado ali. Um ponto em cada, ó. Ponto em cada até chegar do outro lado. Essa parte aqui de baixo é um pouquinho mais difícil de fazer, que é aquele começo lá do nosso trabalho. E às vezes ele dá um certo trabalhinho. Aí você vem, você ajeita, põe do lado certo e ajeita. Aqui não tem problema ficar assim, tá? Porque a gente vai colocar ali na cabecinha e ela vai entrar, ficar camufladinha com a cabeça. A gente corta o fio, deixa um fio longo pra costura, arremata aqui, ó. E tá pronta as nossas orelhinhas. Geralmente lá eu coloco, ó, a gente vê a forma de colocar. Se a gente dobra aqui embaixo, tá? A gente vai vendo. Mas estão prontinhas, super fáceis de fazer. Como eu falei no vídeo do book, eles são peças rápidas de fazer, tá? Não são demoradas. E um dia você consegue fazer eles tranquilamente. As primeiras peças podem demorar um pouco, por exemplo, quando a gente for fazer a cabeça dele aqui, por causa dessa troca de cor, fio conduzido, que é a técnica que eu vou ensinar pra vocês. E agora, todas as pecinhas prontas, ó, corpinho, bracinho, deixa eu pôr aqui meus materiais aqui pro lado. E orelhinhas prontas, porque só vai faltar o lencinho dele aqui, mas a gente faz depois, tá? Todas as peças prontas a gente vai reservar e a gente vai fazer a cabeça do nosso mangue, né? Do nosso ursinho. Reserve as peças e agora a gente vai fazer a cabeça do nosso mangue, iniciando com a linha lilás, tá bom? Então, vamos lá fazer a cabeça do nosso mangue.